Fala aí, galera do bem? Tudo na paz? Espero que vocês estejam bem. Estou também, graças a Deus. Vamos para um tema massa agora de cálculo. Vamos falar dos métodos de integração. O primeiro, integração por substituição. Vamos nessa! Safadinhos. Por que na prática precisamos de métodos de integração? É a dúvida que todos gostariam de ouvir a resposta. Mas a resposta é simples ao mesmo tempo enigmática. Porque sim. Não, na prática. Tem funções que a gente consegue enxergar a primitiva que é pai bola, né? Como a gente já conhece, digamos assim, as regras de derivação e as de integração vão no embalo, tem algumas que você praticamente aplica olhando para elas, você já sabe o resultado da integral. Mas tem outras funções que precisam de um auxílio. Esse auxílio para nós vai ser ou vão ser os métodos de integração. Tá? Tem lugares que chamam de regra, eu prefiro falar método, tá bom? O primeiro, então, vamos gastar um vídeo aqui falando de integração por substituição. Olhem carinhosamente para a ideia. Em um momento ou outro, eu garanto que vocês viram funções que poxa, parece que foi usada a regra da cadeia aqui. Para derivar, a gente já sabe o que acontece, né? Então, o método da substituição é pensar justamente nessa ideia da regra da cadeia. Então, tá aqui, ó, uma função, tá vendo? Ó, f é a primitiva de f', beleza? E aí, quando você olha aqui dentro, ó, dentro do f tem uma função g. Como que acontece a derivada, então? Ó? Primeiro você deriva o f, que é o principal, concordam? Repete aqui, ó, e depois você deriva o g. Isso aqui não é a regra da cadeia? Se a gente diz que o f' é igual a f', vocês estão vendo que isso aqui é a ideia da regra da cadeia. Então, pensar em voltar o processo é isso, ó, é encontrar a primitiva, que é a função que está por fora, mas sem esquecer de encontrar desse aqui. Então, quando você olha para uma função desse padrão, tem uma regra que você já enxerga de cara, ó. Tá vendo? Que é a derivada do que está dentro. Então, na prática, gente, ó, esse tipo de regra ele vai servir para isso. Quando você olha aqui e fala, opa, aqui eu tenho uma função e essa daqui é a derivada daquela outra. Hã? Derivada do que está aqui dentro. Ó. Então, uma função já é a derivada e lembra essa outra. Isso é uma característica da composição de funções. Então, na prática, ó, se a gente troca um pouquinho, vocês estão vendo? Chamando y. Isso aqui é uma troca de variável, é muito comum fazer isso em cálculo, principalmente aqui no método. E se a derivada de g' de x é a derivada, né? G' de x é a derivada desse valor, a gente chama de derivada de y. O y é o que está aqui dentro e a derivada dele é a derivada de y. Então está pronta aqui a ideia, a regra da cadeia. Se a gente souber fazer essas trocas aqui, ó, você vai enxergar que esse cara aqui é a derivada do que está aqui dentro. Se você chamar aqui de y, esse aqui de fora vai ser a derivada de y. Na prática é muito mais legal do que a teoria. Vamos ver como funciona? Então, vamos lá, bem devagarzinho, cara. Eu vou fazer bastante exemplo aqui, tá bom? Para vocês não ficarem órfãos de exemplos. Eita, paradinha. Mas olha só. Eu quero que vocês notem aqui nessa função que ela tem um valor aqui embaixo. Olha aqui, essa aqui, ó. É o x ao quadrado, né? Aí fala, ô professor, tem um x ao quadrado aqui. O x ao quadrado eu sei fazer a parada da integral, né? Mas olha aqui em cima, ó, tem 2x. Vocês estão vendo que dá a impressão que esse cara aqui, ele tem um parentesco com a derivada desse aqui? Então, toda vez que vocês virem esse tipo de coisa, vocês vão usar a regra da substituição. Olha aqui como é bonito, lindo. Então, o processo, eu gosto, tem várias formas de caracterizar esse processo, mas eu gosto de fazer assim, ó. Primeiro, eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar de u aquela que é a função principal, tá bom? Lá no slide anterior a gente chamou de y, mas usa a letrinha que você achar melhor. Mas vou fazer uma
uma transformação aqui. Por isso que é a regra da substituição. Então, vocês estão vendo que o denominador dessa parada aqui toda eu vou chamar de u. Se eu derivar isso aqui, reparem que agora é hora do show das derivadas. Se eu derivar isso aqui, a derivada de 1 não é 0 e a derivada de x2 não é 2x, vocês estão vendo que isso aqui corresponde exatamente ao carinha aqui de cima, ao numerador? Então pensem comigo, ó, esse dx, como ele faz parte também da derivada, e ele tem a ver com a largura de um retângulo, eu preciso sempre fazer a transformação do dx também em du. Então, por que, que o nome é substituição? Ó? Porque você vai trocar aqui embaixo e em cima. Vocês estão vendo que tudo que é 1 mais x ao quadrado vai virar u. Não foi isso que eu comecei fazendo aqui? E quem que é o du? O du não é 2x dx, então eu troquei tudo que estava aqui em cima por du. Ah, fala, professor, e agora? Não, pensa comigo, pensa que o negócio está mais fácil. Eu vou tirar o du dali de cima, vou deixar um u. Vejam que essa integral a gente sabe o que, que é. Qual é a integral que joga o cara no denominador? Né, o logaritmo natural? Então, se eu quisesse fazer a parada com u, seria o logaritmo natural de u mais a constante. Acontece que esse u, quem que é o nosso u mesmo, gente? É 1 mais x ao quadrado. Então, você volta ele. A substituição é só um recurso para a gente driblar, digamos assim, a regra da cadeia. Na verdade, nós estamos usando ela, mas driblar porque você não precisa executar ela, só entender. Para os infiéis, olha isso aqui, ó. Você tem essa função. Você quer derivar essa geringonça. Primeiro você deriva pela regra da cadeia o log natural. Vai dar 1 sobre alguma coisa. E depois você multiplica pela derivada que está aqui, ó, que está dentro do log natural, que é 2x. Tá vendo que isso aqui dá certinho? Hã? Isso aqui não é exatamente a função que eu comecei? Então, gente boa, para o método da substituição, eu quero que vocês olhem para a função e vejam quando tem uma que parece ser a derivada da outra. Isso já é minha dica. Quando é que você usa o método da substituição? Quando você olha e poxa, ó, tem uma parecença aqui de uma coisa para outra. Olha que legal. O segundo exemplo já apareceu antes da hora, safadinho. Mas olhem aqui. X dx. Tá vendo? Coloca o dx aqui como se fosse a derivada do x. Isso vai fazer sentido se a gente mudar a variável, né? Agora, olha aqui dentro, ó. Tá vendo que tem um x ao quadrado? Que dá quase isso aqui quando eu derivar. Então, é um exemplo de que a gente deve usar a regra da substituição. Chamamos primeiro u de 1 mais x quadrado. E aí você deriva isso aqui na ordem. Você está vendo que se eu trocar o u por esse cara aqui, ó, aí embaixo, olha como ficou mais prático aqui embaixo. Ó, vai ficar u ao cubo. Agora, aqui em cima, eu preciso mudar todo mundo para a variável u. Essa aqui é a lógica. Então, o que, que você faz? Você deriva esse u. A derivada de u vai ser o quê? A derivada de 1 é 0 e a derivada de x ao quadrado é 2x. Ah, agora lascou. O cara fala, professor, eu tenho x dx, mas esse 2 está atrapalhando. Por quê? Lembra aquele negócio do 2 que a gente falava antes para as primitivas? Se você sabe que vai aparecer um 2, você tem que botar um 2 embaixo, esperando ele para quando o 2 de cima vier, você simplificar. Mas olha que legal aqui. Digamos que você não pensou em nada. Joga esse 2 para o outro lado e ele passa dividindo. Ó. Acabou. Agora, vocês estão vendo que o x dx eu vou substituir na cara dura por du ao quadrado. Então, olha só. Eu separei aqui só para vocês verem que esse 2 aqui, minha dica para vocês, joga ele para fora, ele é uma constante. Às vezes, se deixar ele aqui dentro, complica fazer a integral. Mas olha só, agora sim, joguei o 2, que na verdade ele é um denominador, né? Então é meio, né, gente? Por favor, não é só o 2, tem um em cima dele. Agora, isso aqui a gente consegue integrar de uma forma muito legal. Porque u elevado a 3 não é a mesma coisa que u elevado a menos 3. O que, que você faz? Tem uma regra de integração, que quando você vai integrar uma potência, você soma 1 ao expoente e essa soma você repete embaixo de tudo, não é isso? Então, ó, menos 3 mais 1 vai dar menos 2.
esse menos 2 ele vai aparecer embaixo. Vocês estão vendo aqui, ó? Quando é que você começa, gente? Você precisa substituir todo mundo por u. Não adianta. Se você só substituir um e deixar o x ali, ferrou. Tem que trocar todo mundo. Aí eu faço a derivada dessa função. É como se fosse a função principal. É levar alguma coisa ao cubo. Né? Faço a integral. Agora, olha só. Joga esse 2 para cá. 2 vezes 2 vai dar 4. Vai ficar menos 4. E eu desci o u ao quadrado, que era negativo, e veio aqui. Ficou positivo. O que você faz agora? Onde estava o u, eu troco por 1 mais x quadrado. Acabou. Isso aqui é integral. Para os infiéis de plantão, vale a pena fazer aquela conferência básica, né? Então tá aqui, ó. Quando você vai derivar, lembra que essa derivada, ele já está colocando aqui, ó. Você tem que derivar isso aqui para chegar naquele outro, não é assim? Isso aqui já é como se fosse a primitiva. Então, eu joguei o 2 para cima, deixei o 4 lá embaixo. Quando você deriva isso, esse 2 vem para frente, concorda? O menos daqui com menos daqui vai dar mais, vai ficar 2 quartos. Repete aqui, subtrai 1 em cima. Depois você multiplica pela derivada do que está aqui dentro. Ou seja, a derivada de 1 mais x2 é 2x. Quando você coloca ele 3 embaixo, simplifica. Nem precisa simplificar, ó, porque 2 vezes 2 dá 4 e o 4 com esse 4 zerou. Tá vendo? Que dá exatamente a função que estava aqui. Então, o que é legal também desse processo da substituição? É que, se você está com dúvida quanto à veracidade, né? Você quer conferir, fazer o famoso tira-teima, a prova real, deriva esse resultado, né? Isso que é integral, né? Primitiva, deriva isso aqui e tem que dar esse cara aqui. E fechou. Tem mais exemplos aí, vamos aprimorando. Eu não vou ficar em todos os exemplos fazendo a prova real, não, tá? Vamos acreditar que o processo está bonito, lindo. Olha aí, aí lascou. Bate o olho aqui, gente, rapidão, ó. Não dá para notar que tem uma função dentro de uma elevada a 100. Mas essa que está dentro não tem um parentesco com a que está fora? Se eu derivar alguma coisa que é x ao quadrado, não vai ficar o x sozinho? Então, gente, muito rápido, ó. Chama isso aqui de u. A derivada de u vai ser o quê? Vai ser 2x. Mas está vendo? Ó, só o fato de você colocar o u aqui, eu joguei o x para o outro lado, só para facilitar. Ó. Mas eu preciso também substituir esses dois carinhas. Ó. O u já foi. Estão vendo como a integral fica mais prática? Mas vamos lá. Ó. Deriva o u. Vai dar 2x dx. E esse 2, de novo, que está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Vocês estão vendo? Olha carinhosamente isso aqui. Ó. Então, eu estou dizendo para vocês que eu vou trocar o x dx, que está aqui, por du sobre 2. Esse du sobre 2, mesmo exemplo anterior. Quase quebrei o mouse aqui. Esse 2 vai para fora como uma função. E o u elevado a 100 é a nossa integral, e o du, porque eu já substituí isso aqui por x dx. Está vendo? Ó? Quando tiver tudo na variável u, integra. Como é que eu integro u elevado a 100? Mesma regra de potência. Soma 1 em cima, vai dar 101. E divide por 101. Divide por n mais 1. Pronto. Agora, você só multiplica esse 2 aqui, tá? Fica assim, ó. Pode fazer a derivada que você vai ver que vai dar aquele bagulho. Quando você deriva isso aqui, o 101 vem cá para frente, você já simplifica. Com 202 vai dar 2. Só que depois você tem que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Aí vai aparecer um 2x com 2 de baixo, vai matar, vai ficar igual está lá. Mais um. Bate o olho na função. Rapidão, ó. Vocês estão vendo que essa aqui é a principal? E que esse cara tem um parentesco forte com o que está aqui fora? Vocês estão vendo isso direitinho? Estão vendo? Fale sério. Se eu chamar de u o x ao quadrado, esse e vai ficar e elevado a u. Tá vendo? Já diminuiu a feiura da coisa. Mas a graça vem quando você deriva o u. Quem que é a derivada de u aqui, ó? Não é 2x? dx. Então, olha só a substituição. Eu faço duas substituições. Onde tem o x ao quadrado, eu vou trocar por u. E o 2x, ó, 2x dx, está escrito aqui.
Eu vou trocar esse cara por du. Então, fechou. Olha só. Troca aqui por u e troca o 2x dx por du. O que ficou? E elevado a u, 2x dx, troca por du. Pronto. Como é que fica a integral de e elevado a alguma coisa? É ele mesmo. E acabou. Mais c, que é a constante. Lembrem sempre que quando a gente integra sem os limites, né, sem ter o númerozinho aqui nem aqui, é porque essa integral é indefinida e isso corresponde a uma função. Se tiver número, ali nos limites tem que dar um valor. Então, fechou, gente boa. É só voltar o u aqui, ó, que é x ao quadrado, e encerrar. Pode derivar isso aí para os infiéis. Não vou esperar não, que tem mais coisas pela frente, tá? Mas deriva isso aqui e vê se dá aquilo lá. Dá certinho, porque elevado a x2 é e elevado a x2, só que você tem que multiplicar pela derivada do x2, que é 2x, e vai dar certinho a função que está ali. Ai, meu Deus do céu, agora já começa o negócio a piorar. Nessa situação, tem duas formas de integrar quando você já tem os limites de integração. Eu quero que vocês notem que quando você define uma função aqui, ó, com esses limites eles valem para x. Quando eu faço a mudança, uma substituição de variável, se eu chamo de u, por exemplo, a variável que eu vou trocar, esse limite não pode valer para u, porque eu estou fazendo uma transferência, uma substituição de variável. Então, pensa comigo. Olha só, eu vou mostrar para vocês as duas formas, mas eu vou seguir sempre a primeira ideia. O que é a primeira? É você fazer a derivada como se aqueles limites não existissem, ou seja, como se ela fosse indefinida. Depois que você... A integral, na verdade, né? Depois que você integrou, aí você volta a usar os limites 2 e menos 1 para a regra da integral como a diferença das primitivas, certo? Mas notem aqui, ó, por que eu coloquei esse cara no método da substituição? Porque aqui dentro tem uma raiz e fora da raiz tem um x2. Vocês estão vendo que o x3, quando eu derivar, vai dar x2? Então, pense comigo. Vou chamar tudo que está dentro da raiz de u. Quando se for substituir, cara, já fica legal, ó. Porque a raiz de u já deu aquela quebrada. Estão vendo? O que sobra? O x2 e o dx. O x2 e o dx, quando a gente derivar aqui, ó, quem que é a derivada de u? Como é que eu derivo x ao cubo, pessoal? É 3x ao quadrado. Derivada de 1 é 0, que ele é uma constante. Então, pronto. Agora tem um 3 atrapalhando a vida no valor que eu quero. Eu só queria esse. E esse 3, o que eu faço? Passa ele para o outro lado e ele passa dividindo. Ó. Vocês estão vendo que eu vou trocar x ao quadrado dx por du sobre 3. Então, é muito importante que eu vou falar agora. De novo, ó, o que separa os dois métodos, as duas formas de integrar por substituição? Se eu fiz a integração pela mudança de variável para u, vocês estão vendo que agora o u, que era uma raiz, eu já transformei em meio. Isso é quase automático, tá, gente? A gente já fez isso em outras situações, tá bom? Não vou ficar explicando de novo. Mas a raiz de u é u elevado a meio. Agora, se eu usar esses limites aqui para o 2, se eu coloco u igual a 2 aqui, eu vou estar errando. Então, o que eu indico para vocês? Atropelem isso aqui como se esses limites não existissem. Ó, como se eu não existisse o limite, tá? Por quê? Ele não pode servir para u. Esse limite é para x. O 1/3, eu não tinha um 3 daqui, ó. Eu joguei ele para fora, tá bom? E aí, como é que você deriva, ou melhor, como é que você integra? Soma 1 aqui. Pensa rápido comigo. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ou seja, 3 meios em cima e 3 meios embaixo. Quando eu inverter os 3 meios para jogar aqui, ó, olha o que vai dar. Vai dar 2 nonos. 2 nonos de u. Quem que é u mesmo? É x3 mais 1. Foi a primeira coisa que eu defini. Agora sim, ó, quando eu tenho x, eu posso usar os limites menos 1 e 2, que eram os que estavam lá no início. Beleza, daqui para frente, ó, a gente vai usar a regra da derivada como a diferença
das primitivas. Então, eu vou substituir x aqui para o valor 2 menos, lembra da regra, tem um menos do processo. Vou substituir o x por menos 1. Então, olha só. Aqui eu só dei uma melhoradinha na raiz, tá? Lembra que alguma coisa elevada a 3 meios. Esse aqui está no Sol, ele vem para a sombra. E esse outro aqui que está na sombra, ele vai para o Sol, que é o índice da raiz, tá bom? Agora sim, ó, vamos igualar, vamos usar a regra. Apliquei para 2, menos a mesma relação para menos 1. Vocês estão vendo aqui que legal? Ó? 2 ao cubo vai dar 8, mais 1, 9. Eu teria aqui, então, raiz de 9 elevado ao cubo. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 mais 1 já vai dar 0. Gente, isso aqui vai zerar. Ó. E isso aqui tudo vai zerar, porque você vai multiplicar a raiz de 0 por 2, vai dividir por 9. Só ficou isso aqui. Então, olha que legal. 9 elevado ao cubo, a raiz de 9 elevado ao cubo. Mais uma dica para vocês aqui. O certo era tirar o 9 ao quadrado daqui, né? Mas pensem comigo, olha que legal. Se você sabe que o 9 tem raiz, está tudo multiplicando, certo? Se o 9 tem raiz que é 3, o outro 9 tem raiz que é 3 e o outro 9 tem raiz que é 3, não é como se você fizesse 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 2 9s aqui vão sair um só. E agora você cancela, ó. Ou seja, essa integral é 6. A área que está sobre essa curva entre menos 1 e 2 é 6. Agora, nesse ponto aqui, nesse aqui, ó, eu vou voltar para apagar esse riscadinho que eu fiz. Eu queria mostrar para vocês que se eu chamei isso aqui de u, e se eu disse lá no começo que u é x ao cubo mais 1, se você trocar o x por 2 e por menos 1, você vai achar quanto seriam os valores de u. Olha só, vou repetir. Quem que é u? Vou chamar ele de g de x, só para diferenciar da primitiva natural, que é o f maiúsculo, né? Tá vendo? Ó? Quanto valeria o u quando x é 2? Menos 1 primeiro, tá? Perdão. Então, menos 1. Você vai fazer menos 1 ao cubo, mais 1, vai dar 0. E quanto valeria o u quando o x for 2? Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma mudança dos limites. 2 ao cubo vai dar 8, mais 1, 9. Se você faz isso, eu posso, a partir do u, calcular a mesma integral, sem passar pela transformação de novo no x. Seria isso aqui, ó. O limite que era 0, agora, ou melhor, era menos 1, vale 0. E o limite que era 2, vale 9. Ou seja, para u, agora dá para fazer por aqui, ó. Tem gente que acha mais fácil, mas eu gosto de fazer sempre sem os limites e depois eu substituo por volto x e coloco os limites. Eu faço como se fosse indefinida e depois a gente define ela. Aqui ficou legal, ó. É a mesma coisa, tá, gente? Ó. Só que no lugar do menos 1 e 2, eu coloquei os limites para o u, que seriam 0 e 9. Tá bom? Beleza, ó. U elevado a 3 meios dividido por 3 meios, tá vendo? Mesma coisa. E depois você troca os carinhas. Pronto, ó. Aqui eu substituo primeiro por 9 menos essa mesma variável u por 0. Tá vendo que aqui vai dar 0, vai dar 0. E esse aqui chegou exatamente aqui. É como se eu fizesse 2 vezes 9 vezes 3, mata esse com esse e dá 6. Tá ficando legal o negócio? Tem mais. Eu não vou fazer todos assim não, tá? Já vou tocar o barco daqui para frente. Os outros vão ficar mais rápidos, tá bom? Olha só tem feiura e safadeza. Bate o olho nesse troço, ó. Esse aqui está dentro de uma raiz, só que ele é alguma coisa 4 e o que está fora da raiz é alguma coisa 3. Gente, não tem erro. Se um cara, uma função que está multiplicando, você vê que uma parece a derivada da outra, já a chapuleta diz que o u é esse cara aqui. Beleza? Esse aqui você tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de derivar. Por quê? Porque a derivada disso aqui vai ser o quê? Desce o 4, subtrai 1. Só que você tem que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro, que é menos 1. Beleza? Como o 4 e o menos, né, menos 1, eu quero deixar eles do outro lado, porque eu quero obter exatamente isso aqui.
e eu quero também que fique o dx. Vocês estão vendo que o menos 1 e o 4 eu passei para o outro lado? Agora sim, ó, a gente substitui a parada. Eu troquei só a ordem aqui para vocês verem, tá bom? Esse aqui é o U e esse aqui, tudo eu vou trocar por du sobre 4. É a regra da substituição. Vamos lá. Ficou isso aqui. Tudo que está aqui dentro da raiz é U. E o que está fora, que é 1 menos x ao cubo, vai virar du sobre 4. Eu vou tirar o 4 e o menos 1 para fora. Sobrou só isso aqui, ó, U elevado a meio. Não vou usar os limites ainda, tá? Lembra que esses limites aqui, eles são usados para o x. Eu não vou fazer a mudança de limite. Tem função que fica até legal, mas tem outros que não dá. U elevado a meio, nós acabamos de fazer na outra questão. Vai ficar U elevado a 3 meios dividido por 3 meios. E esse 1 quarto, de onde veio o 1 quarto, é o que já tinha lá fora da integral, que é a constante. 3 meios, quando eu jogar aqui para igualar com esse aqui, vai ficar 2 terços, concordam? E U elevado a 3 meios é a mesma coisa que raiz quadrada, aí eu não coloco 2, mas de U a terceira. Vocês estão vendo aqui, ó, que 4 por 2 dá 2, 2 vezes 3, 6. Eu teria, então, isso aqui. Voltei já o U, que é esse carinha bizonho aqui todinho, ó. Quem que é o U? É isso aqui tudo. Então, voltei. Agora eu vou usar aqui. Primeiro eu substituo x por 1 e subtraio pela mesma resposta quando x é 0. Então, gente, não tem o que fazer, ó. Tá vendo? Percorre aqui, substitui x por 1. Menos, lembra que tem o menos do processo, mas com esse menos aqui, a segunda parte ficou positiva, entenderam? Ó? Tem o menos do processo, da primitiva. Tá bom? Então, pronto. Olha só, 1 menos 1 dá 0. Aí você vai ter aqui que 1 elevado a 3 é 1, raiz de 1 é 1. Vai ficar só menos 1 sexto, essa primeira. Aqui, 1. 1 elevado a 4 vai dar 1. 1 mais 1, 2. 2 elevado a terceira é 8. Mas a gente pode também transformar, né, esse 8 numa raiz, que eu acho mais interessante. Né? Tira o 2 da raiz e deixa um 2 lá dentro. Raiz de 1 é 1 mesmo. E aqui, se a gente quiser, junta todo mundo na mesma fração e não esquece, por favor, de colocar... Ah, não precisa do C, porque aqui é um número, né? Isso aí é aproximadamente 0,30, tá bom? É 0,30 esse Parangolé Master. Legal? E, moçada, como estava ficando muito grande o vídeo, eu vou dar aquela paradinha aqui, né? Espero que vocês tenham gostado até o momento, mas a parte 2 vem aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Bye.